Vamos falar um pouquinho do lançamento padrão. Por definição, na documentação da rotina, o cadastro é o elo entre diversos módulos do Proteus e o módulo de contabilidade gerencial. Toda integração contábil é feita a partir dos dados e regras cadastrados. As regras contábeis são fundamentais para a correta integração, né? Então, antes de iniciar o cadastramento, é preciso definir como cada processo gerador de lançamentos deve ser integrado. Uma vez estabelecidas as regras de contabilização, os processos são automaticamente contabilizados sem a necessidade de intervenção do usuário. Opa, e aí, tudo bom? Esse assunto de lançamento padrão é um assunto que eu acho que é a parte mais chata para quem está implantando a contabilidade, né? Depois dos cadastros, assim, depois vem os cadastros de plano de contas, centros de custos e alguns relatórios. Essa é uma parte que pode ser um divisor de águas para você montar direitinho como o seu sistema vai ser contabilizado, né? Como todas as áreas. Eu vou fazer um exemplo aqui contabilizando o faturamento, tá bom? E eu vou mostrar como que um lançamento padrão pode ser cadastrado. Eu estou aqui no módulo 34, tá bom? E eu vou aqui em entidades, né? Atualizações, entidades, lançamento padrão. E aqui ele mostra todos os processos possíveis para, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático aqui. Se eu estou, por exemplo, aqui no faturamento, eu vou falar que todos os documentos de saída, tudo que acontece com os meus documentos de saída, né, tem esses processos aqui. Então, quando excluir um documento de saída, vai acontecer algum evento e vai contabilizar. Exclusão de nota, crédito e débito, inclusão de documento de saída, né? Então tem vários tipos. A mesma coisa acontece no financeiro, por exemplo, né? No contas a pagar. Quando tem a inclusão de um contas a pagar, uma substituição de título provisório e assim por diante. São processos pré-definidos do Proteus, tá bom? Então, eu vou dar um exemplo aqui de um faturamento, tá? Inclusão de documento de saída, que eu já tenho cadastrado aqui. Então, eu cliquei aqui, né? E incluí um lançamento. Quando eu incluir, por exemplo, eu posso incluir aqui novamente. Vamos cancelar. Eu vou excluir. Eu vou excluir esse lançamento e cadastrar de novo. Aqui, faturamento, documento de saída, inclusão de documento de saída. Quando aconteceu a inclusão de um documento de saída, eu vou aqui e criar esse lançamento padrão. E aí, esses processos já são pré-definidos do Proteus. Então, toda vez que acontecer um evento de contas a receber e inclusão de títulos, isso aqui vai ser disparado. No caso, como a gente vai fazer de faturamento, eu vou procurar documento. Deixa eu colocar aqui por descrição. Documento. De saída. Documento de saída. Inclusão, documento itens. Inclusão de documento total. Eu vou usar esse 620 aqui. Então, quando acontecer um faturamento e eu for contabilizar offline, ele vai puxar todos os lançamentos de saída e vai puxar os totais das notas para mim. Então, eu vou selecionar esse lançamento aqui. Sequência, eu posso ter várias sequências. Tá? Eu vou colocar 001. Descrição, vendas, por exemplo. Status ativo. Tipo lançamento, partida dobrada. Isso precisa, geralmente é partida dobrada, né? Tipo de saldo. E aqui eu vou selecionar. Por exemplo, minha conta débito, por exemplo.
Posso escolher conta contábil ou uma fórmula. Eu vou selecionar uma conta contábil. E eu vou colocar aqui essa 02, tá? Você precisa ter o seu plano de contas cadastrado antes de fazer isso. Precisa ter um plano de contas bem definido pela empresa. E aqui nesse caso, eu vou fazer uma coisa aqui que não é tão complexo, mas as pessoas que vão implantar a contabilidade precisam conhecer os campos do Proteus. Eu vou colocar aqui, ó, tabela SB1, B1, conta. Por quê? Já explico já. Eu vou abrir aqui o módulo, por exemplo, 39, só para você ver. Cadastro de produtos. Eu tenho algumas notas geradas com esse produto aqui, tá bom? Se eu olhar o cadastro dele, eu tenho aqui no campo conta contábil a conta 01. O campo é um B1 conta. Então é uma forma de eu pegar dinamicamente, toda vez que eu contabilizar, pegar dinamicamente através do campo do produto o número da conta. Então, por exemplo, conta crédito vai ser SB1, B1 conta, é assim que a gente referencia o campo. E os valores, eu vou colocar aqui valor moeda. Eu vou fazer um if, tá? Aqui. Esse if, ele é como se fosse a função C do Excel. Então, ela é muito parecida. E isso também é uma coisa que é muito utilizada no lançamento padrão. Muita gente reclama, pessoal que não tem conhecimento de ADVPL, mas é importante conhecer isso, tá bom? Isso traz agilidade. Se eu colocar aqui if, no momento que contabilizar, a TES vai estar posicionada. Então eu sei que se eu pegar o campo F4 ICM igual a S, por exemplo, aí eu trago o quê? Eu trago o valor da nota. Aí eu tenho que saber o campo do total de itens da nota. Itens da nota. Se a TES que tiver sido utilizada para gerar essa nota tiver como N aqui, aí eu vou trazer 0. Tá bom? É isso aqui. E um histórico. Vou colocar aqui. Contabilização, vendas. Tá? É o histórico que vai no meu lançamento. Então vamos lá? Opa, faltou alguma coisa aqui. Eu vou colocar um igual aqui, tá? D2 total. Deixa eu ver se é só isso. Isso. Ok. Então eu já tenho agora esse lançamento padrão aqui cadastrado. Ó, pessoal, eu vi que eu fiz uma coisa errada aqui que vai dar problema na hora da contabilização. E esse problema está justamente aqui na hora do histórico, tá? Esse histórico ele deve entrar no sistema como se fosse uma string. String é um tipo de dado que nós utilizamos, tá? Quem mexe com programação sabe que é um tipo texto. E eu preciso colocar o meu histórico, tá? Eu preciso colocar, colocando um insert aqui, eu preciso colocar entre aspas duplas, tá bom? Para dizer que é uma string. E aí agora eu vou contabilizar. Eu vou aqui no módulo de faturamento. Por quê? No módulo de faturamento eu tenho o menu em cada módulo, seja de estoque, de faturamento, financeiro, cada módulo tem o seu menu de contabilização. O interessante na hora de implantar a contabilidade é pegar esses menus e agrupar lá no Siga CTB, no módulo 34, para ficar mais fácil para o contador fazer essa importação. Ele fica num módulo só. Então, eu vou aqui contabilizar agora, tá? Eu vou colocar aqui, mostra lançamento contábil sim, aglutina lançamento não. Eu vou gerar lançamento por período, eu tenho notas fiscais geradas nesse período, então eu vou puxar. E os demais campos aqui de acordo com o negócio que você está contabilizando. Então, dando OK, ele traz para mim
a conta débito que eu coloquei fixa lá no lançamento padrão. Eu coloco essa conta 01 que pega lá do cadastro do produto por referência do campo que eu coloquei, lembra? E também o histórico de lançamento, contabilização vendas. E eu posso concatenar valores dinâmicos também, né? Então, por exemplo, eu posso confirmar esse salvamento ou eu posso deletar e continuar, tá? Se eu quiser parar com o processo, eu posso fechar direto aqui, mas eu não posso prosseguir sem valores de conta. Se algum campo aqui vier vazio, e esse é geralmente o enrosco de todo mundo, o plano de contas não está correto, todos os cadastros não estão corretos, então começa a enroscar nessa parte. Nesse caso aqui, trouxe as contas certinho, então é só prosseguir e contabilizar. Tá certo? Ele não está me deixando continuar aqui. Por quê? Porque eu não tenho calendário contábil cadastrado para esse período. Mas esse vídeo aqui mostra, tá? O que eu quero ensinar é justamente como que é a dinâmica de lançamento padrão, como que você cadastra e depois faz a contabilização. Então, primeiro ponto, você tem que ter o plano de contas bem definido, centro de custo bem definido. Por quê? Se eu for lá no módulo 34, eu não preciso trabalhar somente com eu não preciso trabalhar somente com o centro de custo. Eu posso trabalhar, por exemplo, se eu vier aqui no lançamento padrão que eu criei, eu posso trabalhar, por exemplo, com centro de custo, com item, com classe de valor. Eu posso trabalhar com vários subníveis, né? E aí eu vou ter uma contabilização muito mais apurada. E eu vou conseguir tirar relatórios muito mais apurados. Então, esse é só o início, tá bom? Para entender como que eu posso colocar uma condição. Ele só contabilizou, ele só colocou valor para mim lá, os 23 e pouco, né? Ele só trouxe os 23 e 20, por quê? Porque a TES é F4 e CM igual a S. Eu posso usar outros campos de parâmetro, por exemplo, falar para o sistema, contabiliza somente se tal campo for maior que zero, e assim por diante. Fora isso, ele traz zero e aí ele não contabiliza, tá bom? Eu espero que eu tenha conseguido explicar mais ou menos o que é o lançamento padrão dentro da contabilidade. Se você gostou desse vídeo e gostou do jeito aí, do conteúdo, dá um like no vídeo, ajuda bastante para eu saber se eu devo continuar fazendo conteúdo desse tipo, tá bom? Espero realmente que tenha ajudado. Até o próximo vídeo, então.